Mas a gente entende que esse protocolo foi importante para aquele momento, né? A gente entende que toda a lei de Moisés, ela era muito mais do que exigências. Era um protocolo, um manual sanitário, evitando que doenças se espalhassem por todo aquele arraial. Mas eu queria chamar a atenção de vocês hoje para o fato de que, assim como nesse episódio de Jesus, nos dias de hoje, nós temos pelo menos 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas são os leprosos. São aqueles que carregam algum tipo de limitação, pode ser uma limitação física, uma limitação de alma, uma limitação emocional, espiritual. O primeiro tipo de pessoa é esse. O segundo tipo de pessoa são aqueles que discriminam os leprosos, aqueles que são limitados. E essas pessoas são também conhecidas como os religiosos, os que discriminam os leprosos, os religiosos. O terceiro tipo de pessoa são aqueles que curam leprosos. Eu olho nessa tarde, começo de noite, para muitos curadores de leprosos em nome de Jesus. Esses são aqueles conhecidos como os agentes do reino de Deus. Eu gosto do que diz o Dr. Miles. Ele dizia que nós aqui na terra, nós somos como um posto avançado do reino de Deus. Isso implica em você ser essa pessoa que carrega a atmosfera do reino por onde você passa. Onde você entra, as coisas precisam mudar. Se você hoje está entrando numa organização, numa empresa que era improdutiva, infrutífera, as coisas precisam mudar. Veja quantos testemunhos nós ouvimos aqui hoje, né? Eu brinco com o Wagner que ele é um homem testemunho. Quantos testemunhos ele tem para contar? Por quê? Porque ele é um agente de transformação do reino de Deus. Onde ele chega, as coisas mudam. Onde você chega, as coisas precisam mudar. Onde você pisa, querido, enfermos são curados, empresas são restauradas, famílias são reestruturadas, porque você é um agente curador do reino de Deus. Você transforma tudo por onde você passa. Então vamos falar um pouco sobre cada um desses perfis, rapidamente no tempo que eu tenho. Primeiro eu queria falar sobre o leproso. Você sabe que assim como essa lepra física, que aquele leproso carregava, afastavam as pessoas queriam ficar longe dos leprosos. Elas tinham asco, tinham medo, preconceito. Você sabe que hoje existem leprosos de alma, aqueles que afastam pessoas que eles deveriam permitir que se aproximassem. Pessoas que sabotam seus relacionamentos, pessoas que sabotam suas vidas. São pessoas que estão presas em decepções do passado, frustrações, pessoas que se enxergam a partir das suas feridas. E por isso elas não dão espaço para novos relacionamentos e para novas histórias. Você já viu gente que começa muito bem no emprego, numa nova oportunidade, e daqui a pouco ele começa a se sabotar, dizendo que está triste, que está insatisfeito, que o salário é ruim. Mas parecia que há 2, 3 meses atrás estava bom para você. Por que agora está ruim? Por que agora começou a ficar ruim? Pessoas que, depois que um gatilho é startado, depois que algo acontece, ela se conecta ao passado, e então tudo começa a desandar. Você conhece alguém assim? Pessoas que estão presas a traições que sofreram, decepções que as consomem, e decidiram nunca mais acreditar em ninguém, e elas têm até texto bíblico para isso. Pastor, a Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem. Eles têm texto para tudo. Entenda que se você pegar um texto bíblico isolado, você vai encontrar respaldo para praticamente tudo de errado que existe. Mas não se analisa um texto sem entender o seu contexto. O fato é que, quando a palavra fala maldito o homem que confia no homem, é que você não pode colocar a sua esperança no homem, porque a nossa esperança vem do Senhor. Mas isso não quer dizer que não deva confiar no pastor Elísio, que não deva confiar num novo relacionamento. Eu quero dizer para você, você pode ter uma história amarga, uma história ruim, mas Deus tem uma nova história para você. Chegou a hora de você se levantar, de zerar esse passado e começar uma nova história. Sabe, queridos, nós não somos aquilo que por vezes apresentamos ser. A lepra que você pode estar carregando hoje não define quem você é. Você não pode ser definido por uma fotografia ruim que congelou a sua história. Eu gosto do que diz o Bill Johnson. Ele fala que aquilo que não está autorizado a operar no céu não está autorizado a operar na sua vida. É simples assim. Então, se você vive ciclos de escassez, se você vive ciclos de enfermidade, se você vive ciclos de improdutividade, eu quero dizer para você, querido, que isso não existe no céu.
Então, a partir de hoje, eu quero ser um profeta na sua vida e dizer que esse tempo acabou no nome precioso de Jesus. E que você está autorizado a entrar num novo tempo, um tempo de conexão com aquilo que o céu quer manifestar. Aquele homem, o leproso, possivelmente tinha uma família. Aquele homem tinha emprego, possivelmente ele tinha sonhos. Talvez ele sonhasse em empreender, talvez aquele homem sonhasse em prosperar. Mas a lepra interrompeu a sua história. A lepra parou tudo que ele fazia. Será que tem alguém aqui que teve história interrompida? Será que você sonhava há 2, 3 anos atrás e hoje você parece que não consegue mais sonhar? Você não consegue mais enxergar um futuro? Você não consegue mais projetar aquilo que você espera ser, onde você quer chegar? Será que você perdeu a esperança? Você sabe qual é o sentimento que tem que haver em você hoje? O mesmo que houve naquele homem. Sim, ele havia tido uma história interrompida por uma lepra. Mas eu penso que ele pensou da seguinte forma: eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho negócios que ficaram para trás. Eu tenho uma família, eu preciso fazer algo a respeito disso. Ei, querido, cadê a sua indignação acerca da história que você está vivendo? Você vai deixar por isso mesmo? Eu tenho uma palavra para você, querido. Tudo aquilo que parecia estar morto, aquela situação difícil, aquilo que parecia impossível, eu quero dizer que Jesus vai ministrar cura nessa noite em nome de Jesus. E vai trazer, está sendo iniciado hoje um processo de restauração na sua vida. É como diz Jó, no capítulo 14, verso 7. Porque a esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará os ramos como uma planta. Ei, querido, há esperança. Você pode declarar comigo aí, diga assim: há esperança. Você que está em casa, você pode digitar aí no nosso chat, diga: há esperança. Ei, acredite, há esperança. É preciso ficar inconformado, indignado com a situação. Alguém disse que um vencedor é um perdedor que ficou com raiva. O bispo fala isso tantas vezes aqui no púlpito. Irmão, chegou o tempo de você levantar-se dessa letargia. Chegou o tempo de você parar, de ficar lambendo feridas, de levantar os olhos para os montes e dizer: é de lá que vem o meu socorro. Sabe que outro dia eu estava dirigindo meu carro e eu olhei um jovem com uma mochila desses sistemas de aplicativo, né, para entregar um alimento. Só que não era qualquer jovem. É interessante a característica daquele jovem. Ele estava numa dessas bicicletas alugadas da Yellow, da Green, acho que agora foi até descontinuado, mas naquela época ainda tinha. Ele estava numa bicicleta alugada, né, trabalhando através de entregas por aplicativo. Aquele jovem não tinha um carro, aquele jovem não tinha uma moto, mas aquele jovem deu um jeito de fazer um trabalho. Olha só que interessante, o Espírito Santo começou a falar comigo, falou: olha, é preciso parar com as desculpas. Porque quem é bom em dar desculpa, não é bom em fazer mais nada na vida. Nós temos que virar a página da nossa história. Nós temos que resolver esses problemas que passaram, porque há 2000 anos atrás, um homem pregado numa cruz disse tetelestai. Ele falou: está feito, está consumado. Ei, querido, eu quero dizer para você que tudo que você precisa para completar a sua jornada, a sua história, Jesus já liberou sobre a sua vida, foi conquistado na cruz. O texto vai dizer que esse leproso adorou Jesus. A adoração sempre foi a fórmula mais poderosa de acessar a cura para qualquer enfermidade. Se existem grilhões que te prendem, veja, Atos capítulo 16 narra uma história poderosa, onde Paulo e Silas estão ali na prisão. E de repente a Bíblia diz que próximo à meia-noite eles começam a adorar a Deus e entoar cânticos ao Senhor. E aqueles grilhões caem por terra. E não existem barreiras, não existem enfermidades, não existem dificuldades que não sejam rompidas pelo poder da adoração. Aquele leproso se prostrou diante de Deus, diante de Jesus, da pessoa de Jesus. E ele disse: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. E Jesus disse: eu quero, seja limpo.
Sabe o que Jesus está falando para você nessa tarde? Eu quero. Você pode olhar para o teu irmão e dizer assim, ó, Jesus quer. Olha para o outro lado e fala assim, Jesus quer. O que Jesus está dizendo é que Ele quer. Seja limpo dessa lepra, seja liberto dessa lepra. Eu quero. Deus quer a sua restauração, querido. Ele quer libertar você dessa lepra, quer restaurar a sua família, quer mudar a tua história. E aí talvez tem gente brigado com Deus e que fala assim, Deus tenta fazer mal contra mim, tudo que eu penso que vai dar certo na minha vida dá errado. Eu quero que você grave na sua memória aquilo que está escrito em Jeremias capítulo 29, verso 11. Bem, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está pensando bem sobre você nesse exato momento. Ele está pensando bem a seu respeito neste exato momento, no nome de Jesus. Então essa pessoa, esse personagem é o leproso. O segundo personagem são aqueles que discriminam os leprosos. A Bíblia vai dizer nesse texto que uma grande multidão seguia Jesus quando ele desceu do monte. E lá no capítulo 5, Jesus acabara de falar o sermão dos montes. E no verso 8, Jesus declarou o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aquele homem estava sendo discriminado, sabe lá Deus por quanto tempo. Existiam muitos motivos para ele viver uma discriminação, nojo, asco, mas havia uma causa principal, a religião. Você quer bloquear a sua história, a sua vida? Abrace a religião. Jesus não nos deixou uma religião. O cristianismo não é sobre ter uma religião. O cristianismo é sobre ter um relacionamento com Deus. O cristianismo é sobre se conectar com Deus. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos estar reconectados com Deus. Não é sobre ter uma religião, defender uma bandeira de igreja, mas fazer parte de um reino de justiça, de paz, de alegria e de gozo no Espírito Santo. Veja que a religião mosaica afastava as pessoas. A religião dizia: se afaste de nós, leprosos, vão para lá, nós não queremos você. Mas Jesus dizia: vinde a mim. Ele dizia: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde aprender de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As pessoas se encorajavam a ir até Jesus, porque Ele permitia que elas se aproximassem. Ei, quem nós estamos imitando? A religião ou Jesus? Qual que é o modelo que eu e você devemos seguir? Existe uma palavra de despertamento para a igreja hoje. Existem leprosos que não se sentem à vontade em se aproximar de nós, porque há um forte sentimento de rejeição. O nosso papel como igreja é servir de fonte inspiradora para todas as pessoas, não para aquelas que aparentam ser perfeitas. Como diz aquela música da bailarina: reparando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Essa igreja deixou de ser perfeita no dia que você chegou nela. Nós temos esse papel de abraçar as pessoas. Veja o que diz aqui no livro de Tiago, capítulo 4, verso 12. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga outrem? Claro que é importante que você proteja a sua atmosfera. Entenda que devemos amar todas as pessoas, mas poucos merecem a nossa intimidade. A intimidade não é para todo mundo. Eu gosto do que diz o Charles Bowles, esse profeta incrível americano. Ele fala: qualquer um consegue enxergar o lixo das pessoas, aquilo que está na epiderme, na superfície, mas apenas os profetas de verdade conseguem enxergar os tesouros delas e trazê-los para fora. O que Deus está despertando em você nessa tarde, o que Deus está falando contigo, está te mostrando algo a mais. O que Ele quer que nós façamos a partir de hoje? Nós temos uma perspectiva celestial acerca das pessoas. Nunca mais olhe para as pessoas como meros leprosos, porque dentro delas existe um tesouro incalculável. É como aquele endemoniado gadareno. Veja que todos queriam estar longe dele,
Todos queriam distância daquele homem, ele era agressivo, ele queria bater nas pessoas. E então Jesus se aproxima dele, e Jesus então o liberta. E aquele homem passou a ser um grande ganhador de alma, um grande evangelista na sua cidade. Você já imaginou que essas pessoas que hoje você reputa como as excluídas, que você as rejeita, são aquelas que Deus tem um projeto lindo para operar através delas, e talvez você seja o canal que Deus quer usar para restaurar a vida delas? Pode aplaudir a pessoa de Jesus. Mas eu quero concluir essa mensagem falando daqueles que curam os leprosos. Quantos aqui são curadores de leprosos em nome de Jesus? E querida, a palavra vai dizer que Jesus declarou que nós faríamos obras maiores que a dele. Nós sabemos que, de fato, o reino de Deus chegou quando uma cidade é abençoada por uma atmosfera do reino, quando as empresas passam a prosperar, quando os índices de criminalidade baixam, quando você observa casamentos sendo restaurados, quando você vê pessoas sendo curadas. Onde Jesus passava, ele trazia o reino, e então uma nova realidade era criada. Quando ele declarou para Pedro que ele era pedra e que sobre ele edificaria a eclésia, a igreja, ele estava dizendo que esse parlamento celestial, essa união de pessoas que definem o destino, o amanhã, o futuro, deveria implantar a cultura do reino por onde eles passassem. E essa cultura envolve sim curar pessoas, liberar as pessoas de suas cadeias, de suas prisões. Deus não está apenas interessado na sua cura, na cura de uma possível lepra que você carregue, mas de fazer de você um testemunho vivo para curar outras pessoas. Veja que Jesus disse àquele homem, Jesus falou assim para ele no texto que eu li com você: mostra seu corpo ao sacerdote, para que sirva de testemunho. O testemunho, querido, é a centelha ativadora do milagre. Eu quero profetizar sobre você que você vai ter um testemunho incrível para contar no mês de novembro. Um testemunho incrível. Eu fico imaginando quando outros leprosos encontraram aquele homem já pleno, curado, restaurado. Eu fico imaginando, você lê a Bíblia, você fica imaginando também o diálogo das pessoas, o que está por trás daquele texto que você lê. E eu fico imaginando que leprosos que o viram curado falavam assim: mas espera aí, aquele homem não era aquele que andava conosco? Esse não era aquele que pedia esmola junto conosco? Esse não era aquele que tinha uma vida miserável? Mas olha bem para ele, agora parece que ele está diferente. Alguém já te falou isso? Você está tão diferente, você está tão mudado. Por que você mudou tanto? Sua forma de falar mudou, sua expressão facial mudou, parece que tudo mudou na sua vida. Você não xinga mais. O que aconteceu com você? Eu fico imaginando isso. Veja, ele agora abriu aquela empresa que ele queria abrir, está tocando aquele negócio. Mas espere, se ele foi curado, eu também posso ser curado. Ei, rapaz, me fala aqui, como que você foi curado? Qual foi a igreja que você visitou para receber a cura? Eu fico pensando que aquele rapaz respondeu o seguinte, falou: olha, eu fui ali numa igreja incrível, ela existe em muitas capitais do Brasil, sabe? Essa igreja onde eu fui curado, fica onde? Me fala. Então, a gente não tem essa igreja aqui, né? Mas ela tem online também. Nós temos a CN Exo Church, que pode mudar e curar a sua vida. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, nesse lugar, você que nos assiste pela internet, que você é um curador de leprosos. Você foi levantado por Deus para levantar pessoas, mudar o futuro e o destino delas. Tem alguém aqui comigo nessa tarde? O povo dessa igreja é um povo poderoso, um povo que muda realidades, um povo que muda atmosferas. Eu quero que você fique em pé nessa noite. Eu quero orar com você. Não sei se você carrega uma lepra espiritual. Não sei se você carrega uma lepra física e emocional. Eu não sei se você se enxerga como alguém que deveria estar curando leprosos, mas por algum motivo teu ministério foi interrompido. A sua vida parece
seca, infrutífera. Eu não sei qual que é o cenário que você se encontra nesse momento, mas eu sei de uma coisa: se você quiser, a sua história muda hoje. Feche teus olhos, levante suas mãos. Comece agora a declarar palavras de adoração à pessoa de Jesus, aquele que se entregou na cruz, aquele que se movimentou, aquele que deixou a sua glória e veio nos encontrar. Comece agora a dizer o quanto você o ama, o quanto você o adora, o quanto ele tem sido bom para você. E comece agora a erguer a sua voz, se conectando totalmente à pessoa dele, dizendo: Jesus, eu estou aqui, Senhor. Cura-me totalmente, limpa-me totalmente, purifica-me, Senhor. Muda a minha história. Tu tens o poder nas mãos para mudar essa realidade. Talvez você esteja vivendo numa postura de discriminar outras pessoas, de olhar os outros a partir da perspectiva humana. Não, querido, nunca mais faça isso. Hoje você está trocando as suas lentes. Você começa a olhar a partir de uma perspectiva celestial. Você começa a olhar para as pessoas a partir da perspectiva de Deus. E você começa a enxergar o futuro poderoso delas. Você começa a ser um profeta na vida de pessoas. Talvez você esteja maldizendo um filho, um genro, uma nora, uma sogra. Talvez você ande por aí defraudando pessoas com a sua boca. Mas hoje Deus está te dando a visão de quem de fato essa pessoa é, quem ela está se tornando. Comece agora a profetizar acerca dessa pessoa. Comece agora a dizer: Deus, eu creio que ela está vivendo hoje uma transformação, uma nova história. Que a cura venha sobre nós. Que a cura venha sobre nós, no nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tarde de comunhão. Comunhão é poder, porque quando estamos ligados ao Pai, nos tornamos um. Nos tornar um quer dizer, podemos proclamar palavras que se cumprirão, não por nós, mas pelo Deus que habita em nós.
Sermos um é poder. Sermos filhos é poder. Deus hoje está neste lugar, ungindo cada um desse pão e do cálice de vinho. Eu queria que você levantasse seu cálice agora. Eu quero apresentá-lo diante dos céus. Pai, em nome de Jesus, que venha sobre o cálice, sobre o pão, aquela unção da comunhão, aquele testemunho do Cristo que disse: esse é o meu corpo, este é o meu sangue que é dado por vós. Nós ungimos, e que venha, Senhor Deus, a unção daquele dia, o valor daquele dia, ao pão e ao vinho que celebraremos hoje. Amém? Eu queria hoje estar declarando a você que hoje você tem na mão a comunhão. A comunhão é um testemunho de aliança, onde Jesus Cristo está dizendo: eu tenho um compromisso com você. Não é um compromisso suave, não é um compromisso de palavra, é um compromisso de sangue, de vida. Jesus está dizendo: eu me derramarei pela tua causa, pela tua vida, pela tua salvação, e não pela salvação unicamente de você não ir para o inferno, que já é magnífico. Deus tem muito mais do que isso. Deus tem um céu para você hoje, e a partir da comunhão começam a acontecer coisas extraordinárias, porque o compromisso, a ligação, a aliança do Cristo com você é até o sangue. E a partir daquele dia, daquela ceia que ele teve com os discípulos, o que aconteceu? Nós podemos falar de Filipe, que começa a receber orientação de um anjo, que diz: olha, desce a estrada da Galileia, eu quero que você encontre ali um eunuco. Aquele momento extraordinário, Deus está agindo, ponto a ponto, e começa naquele lugar uma conversa maravilhosa, e ali um homem se converte, e de repente, Filipe é transladado para Azoto, quilômetros de distância. Uma hora ele estava, no segundo seguinte, não foi mais visto. Eu quero te dizer que esses dias, depois dessa comunhão, você vai começar a ter algo extraordinário acontecendo. Situações que não poderão explicar na sua vida, mas maravilhosamente acontecerão com você, porque o compromisso de Cristo com você é até o sangue. Situações como a de Pedro, Deus vai estar te livrando, como livrou a seguir a Pedro, que estava para ir para a prisão, estava preso para ser morto, e os irmãos oraram, e o livramento veio, e ele saiu da prisão ileso. Eu quero te dizer, aquilo que prepararam para você nesses dias, o Cristo está preparando um escape, um livramento. Você não será tomado por nada que prepararam para você. Não vai dar certo, porque o Cristo, o Deus vivo, já está preparando um livramento para esses dias. Eu quero te dizer, os milagres da comunhão agiram em você como em Barnabé, que pode influenciar a vida de Paulo, pregar para Paulo, preparar Paulo para grandes obras. Deus vai estar agindo sobre a sua vida, e você vai ter uma palavra de influência nesses dias. Coisas extraordinárias chegarão ao seu coração, e você vai abrir a boca e dirão: o que é isso que você me disse? Deus te usou. Há um poder neste lugar.
E esse poder está aqui, no cálice que está nas suas mãos e no pão que você participa. Eu queria que hoje você estivesse participando. Naquele dia o Cristo partiu o pão e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. E até o sangue, o Cristo está comprometido contigo. Participem todos do corpo de Cristo. Participe também do cálice da salvação que Deus entregou por você. A celebração de Deus está aqui neste lugar. Deus está te ungindo e preparando a sua vida para este momento. Deus está abençoando você.